Tá ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, vou pedir um pouco por conta do barulho da chuva, e não vai ter muito o que fazer. Vou pedir para vocês falarem só um pouquinho mais, só um pouquinho só mais alto, tá? Tá bom. Mas eu tô ouvindo bem. Tá legal. Bora, JP, vamos que vamos para nossa primeira do ano. E hoje o nosso convidado mais do que especial, Antônio Carlos, da Reg Beldes, o idealizador da revista Ritmo Melodia. Um cara versátil, dinâmico, uma pessoa maravilhosa, um amigo essencial, né? É aquele que a gente gosta de ter, de conversar, né? Apesar da gente ter tanta dificuldade para a gente estar se falando, né, diariamente, ou mais vez ou outra a gente está sempre ali conectado, né? E você sempre me salvando. Com certeza, com certeza. Muito bom. Bora, JP, vai dar os seus recados. Então, boa noite, galera. Você que me ouve aí, boa noite ao nosso convidado, Antônio Carlos. Tem uns 2 anos que a gente bateu um papo aqui na JP. Não estou escutando ele. Ainda não estou escutando o JP. Alô, alô, alô. Vocês me ouvem? Agora está chegando. Tá. Então, boa noite para você. Deve ter um ano, mais ou menos, ou 2, que a gente bateu uma ideia e trocou uma ideia aqui no JP Russo, falando sobre reggae e outros assuntos. É um prazer ter você aqui novamente, valeu? E lembrar, galera, que... JP eu estou escutando muito baixinho. Tá ruim ele. Agora melhorou. Alô. Oi. Então, isso aí, boa noite. Obrigado aí por estar aqui conosco. Vamos desenrolar essa live aí. Valeu. Para a gente começar, eu quero dar um recado super importante. Acabou de subir para o canal lá da Rapbox, né? O Revolta Popular com Black China, produção Léo Casaum. A produção visual ficou por ele, né? A captação de imagem, a edição final de vídeo, né? Com o Las do Beco. Outra Dimensão Records fez a captação de voz, os beats e o apoio comercial ficou por conta do Alan Tripp. Então chega lá, gente, no lançamento da Rapbox, Revolta Popular com Black China. Muito bom. Mais alguma coisa para você falar, JP? Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho do nosso convidado, né? Então, diretamente da Paraíba, Antônio Carlos da Fonseca, poeta, músico, jornalista. Antônio Carlos é autor do livro Poemas, Diversos Poemas, e construiu uma caminhada onde a escrita, o som e o jornalismo cultural andam lado a lado, fortalecendo a cena independente brasileira. Criador da revista digital Ritmo Melodia, referência nacional no jornalismo musical, já realizou mais de 1.400 entrevistas, registrando a diversidade da música brasileira com respeito, profundidade e sensibilidade. E como artista, é o idealizador da Reg Belde Project, onde seus poemas viram reggae, viram mensagem e viram resistência. Com álbuns lançados entre 2008 e 2025, consolidando uma obra viva, pulsante e cheia de identidade. Então, hoje a gente não vai apenas conversar, nós vamos ouvir histórias, sentir poesia e respirar cultura. Então, seja bem-vindo, Antônio Carlos, a casa é sua. Obrigado, Cris. Muito obrigado aí, viu? Obrigado pelo convite. Poder estar falando com você mais uma vez e poder estar fechando aí alguns ciclos, né? Os 6 álbuns da Reg Belde, dia 20 de novembro de 2025, mais 5 livros lançados, agora do Reg
reggae baseado no Brasil, né? Então são várias coisas aí que já estão se fechando aí, é bem bacana. Boa, boa. E para a gente começar, né? Antônio, antes de jornalista, antes de músico, quem foi o menino que descobriu a poesia? Eu tenho uma trajetória, né, com as letras, né, antes mesmo da poesia, né, que é uma alfabetização que a gente fala tardia, né, aos 10 anos eu me alfabetizei e através aí dos gibis comecei a ter um interesse, né, pela leitura e a partir daí o meu interesse, né, pela escolarização e, obviamente, aperfeiçoando mais para a leitura. Quando cheguei ali no finalzinho da adolescência, ali, já entrando na fase adulta, me tornei eu diria que um leitor assíduo, né? Boa parte dos livros que ainda me acompanham, mais de cento e poucos livros que me acompanham, foi comprado ali no período dos anos 90, né? Dos 18 anos até sair da faculdade, né? Eu entrei na faculdade em 96 e até o finalzinho de sair da faculdade era a leitura. E aonde você citou aí o meu primeiro livro de poesia, que é o Poemas, Diversos Poemas, né? Que foi lançado em 98, ainda estudante de jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Então esse período, né? Eu diria assim, da infância, ela foi realmente sendo construída pelas letras, né? E ao passo, claro, né, como leitor e depois passando para o balcão da escrita, né? O seu livro Poemas, Diversos Poemas, ele foi lançado em 98. E aquele Antônio Carlos escrevia, né, aquele Antônio Carlos de lá de trás, né? E o que aquele Antônio Carlos carrega hoje? Olha, a minha escrita, se eu for realmente datar a minha escrita, ela é dos anos 90, né? O que se tornou, né, toda a minha poesia, que se tornaram 108 músicas, essas composições foram todas feitas ali, 90% nos anos 90. Quando eu cheguei em São Paulo, nos anos 2000, então já fazem aí 25 anos em São Paulo, eu comecei, logicamente, entrei para o jornalismo e a minha escrita passou a ser jornalística. E aí, obviamente, com parcerias que foram aparecendo, eu fui compondo, né, textos recentes, mas não chegou, acredito, uns 20 textos, né? Então, a grande maioria da minha obra, ela é realmente dos anos 90, a começar pelo livro, são 36 poemas, depois mais 36 poemas, que seria de um volume 2 desse livro, né? E ao todo são 72 poemas que se tornaram canções, se tornaram o projeto da Reggae Belt. E aí, te respondendo pontualmente, eu posso dizer que nos anos 2000 teve mais a escrita do jornalista, seja como repórter, seja escrevendo artigos, né, sobre carreira musical, sobre mercado musical, né? E em que momento que você percebeu que você não queria mais só consumir a cultura, mas registrar, documentar e preservar a memória musical, cultural do Brasil? Quando eu comecei a fazer a Ritmo Melodia ali em 2001, o intuito era o jornalismo clássico, né, de fazer as entrevistas, escrever artigo. Até então, não tinha nenhum projeto que ia ser registrado além do jornalismo, que é o diário, que é o mensal, né? Porém, com o volume de entrevistas, né, quando começou a passar, chegando, na verdade, perto das 1000 entrevistas, surgiu o projeto Forró do Gogó Mocotó, que é um fomento do forró que foi aprovado pela Prefeitura Municipal, aonde, a partir daí, eu fui lançar o primeiro livro baseado, né, nas entrevistas, né? Porém, esse livro ia ser só com os artistas
de São Paulo, né? Ou natural, ou que residiam na cidade. Partindo desse primeiro, vamos dizer assim, esse start inicial do livro, eu catalogando os forrozeiros que eu tinha entrevistado, eu observei que eu tinha muito mais do que um livro, tinha 5 livros. Porém, para esse projeto só poderia ser lançado um. Então, fisicamente, foi lançado um, Forró do São Paulo é Forró do Gogó Mocotó, tá? Foi lançado esse livro e posteriormente eu subi tanto esse livro, que foi lançado fisicamente, 200 exemplares, foram distribuídos em bibliotecas, unidades do SESC, eu reuni com os outros 4 livros e subi para a Amazon. E a partir daí sim, deu start, isso aí 2021, deu start que eu poderia começar a partir dali, trazer as entrevistas da revista, categorizar elas, ser um curador, categorizar elas e lançar em livros. E agora, em 20 de novembro de 2025, foi lançado mais 5 livros agora com os regueiros, né? Então, a primeira série, né, do Forró do Gogó Mocotó, foram 200 entrevistados, e agora, reggae baseado no Brasil, mais 200 entrevistados. E eu já estou trabalhando esse ano no livro dos violeiros e da música sertaneja e dos instrumentistas. Aí vai ter o livro do baixista, o livro do pianista, tecladista, o livro do guitarrista barra violonista, né, o livro do baterista barra percussionista. Ou seja, essas mais de 1.400 entrevistas, elas já estão sendo trabalhadas para futuramente você ter aí uma biblioteca, no caso da revista, só que de forma categorizada. Eu quero saber sobre os artistas desse segmento. Lógico que na revista você tem como fazer a busca, mas aí você vai ter um livro onde você vai ter ali um direcionamento, né, para esse trabalho. E para fazer esse trabalho todo, você está fazendo de forma independente ou tem apoio? É de forma independente, né? A partir do minha dedicação do meu próprio trabalho, eu mesmo que faço os e-books, ou seja, eu gero os e-books e subo para a Amazon, né? Então não tem, aí logicamente tem o apoio, né, do meu web design, que na verdade o meu CEO da revista, que faz as capas, está fazendo as capas dos livros, que é o Guto Martins, né? Então somos eu e ele, mas apoio financeiro, o apoio de outras pessoas, não. Qual a maior dificuldade que você vê para fazer um trabalho tão amplo como este que você está fazendo de forma independente? A primeira dificuldade, porque a dificuldade de patrocínio, essa já está posta. Não tem o que fazer sobre ela. Porém, quando a gente vai fazer um trabalho desse, você espera que aquele que é o beneficiado direto, que é o músico, ele colabore cedendo as entrevistas, ele colabore entregando no prazo, ou seja, ele fazendo aquilo que vai ser importante para ele dentro do processo, né? Mas aí você tem essa dificuldade, porque você tem um prazo, no caso, mesmo que o prazo seja estabelecido por mim, se eu não disser até tal mês, eu não consigo fazer, né? Eu vou ficar sempre aguardando. Então, a dificuldade mesmo é operacional. E aí, é claro, isso, obviamente, especificamente para alguns livros. Agora, nesses próximos livros, eu já não vou ter mais esse problema, porque eu não vou estar buscando entrevistas novas, né? Mas no do forró, para ter realmente um mapeamento expressivo, tive que procurar novos forrozeiros, um foi indicando o outro. Para o reggae mesmo, a mesma coisa. Então, mais de 40 regueiros não responderam à entrevista, alguns há mais de 5 anos com essa entrevista em mãos, e por N motivos, né, pessoais, ou de interesse, ou que seja, não fizeram. E aí, claro, aí quem vai ler sempre é aquela coisa, né, que é meio frustrante. Você faz um trabalho de Hércules, e aí vem a pessoa e fala, mas falta o João. Mas falta o José, em vez de contabilizar quem de fato está. Sim, sim. Aí fica procurando quem não está, né? Alguns eu não conhecia, obviamente, né? Porque isso não se pretende ser, um mapeamento a partir da minha revista, né?
mas não um dossiê do mundo do, né? É a partir da minha revista. E outros é porque, né, a liberdade deles de ceder ou não ceder uma entrevista, é o direito deles, né? JP? Opa, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Aproxima um pouquinho mais que está baixinho. E agora, melhorou? Agora melhorou. Ah, tá, tudo bem. Bom, vamos lá, Antônio Carlos. É o seguinte, eu te fiz essa pergunta no nosso primeiro encontro, né? Que quando você esteve aqui na JP Roots, a gente bateu um Fala um papo pouquinho muito mais bom. próximo do microfone, um pouquinho mais alto, que fugiu. Alô, tá melhor agora? Isso. Então tá bom. Quando a gente estava batendo papo, na última vez que você veio aqui na JP Roots, na live, eu vou te fazer essa pergunta de novo, né? A respeito sobre reggae. Você toca reggae há muito tempo, né? Você é um cara voltado para o reggae, para a cultura reggae. E eu queria saber por que você não tem o estereótipo do reggae, que é assim, você não anda com as camisas, você não tem dreads, né? Você não usa nenhuma das cores da sua camisa ou na calça, em nada você carrega as cores que são ditas serem do reggae, né? Que a gente não sabe, que a gente sabe que não é do reggae, provavelmente é da questão africana, mas o pessoal do reggae usa para a questão Rastafari. Mas você não usa nenhum desses elementos. Por que isso? Bom, o projeto, aí você está falando da Reggae Beld, né? O projeto da Reggae Beld, quando ela surgiu, era para ser um único álbum, né? E o meu parceiro musical, o Savilá, quando ele fez as 10 melodias, eu imaginei que ali ia ser um trabalho único. Para ser um trabalho único, ia ser um trabalho de estúdio. E eu tive, né, a opção, na verdade, eu optei em fazer um trabalho aonde tivesse mais de Brasil e menos de Jamaica, tá? E o mais de Brasil não é no sentido que você não vai encontrar a Jamaica. Você vai encontrar a Jamaica no ritmo, você vai encontrar a Jamaica no clichê que é o reggae, desde da instrumentização, mas você não vai encontrar nessa caracterização, o que eu chamo que é proliferada pelo Bob Marley, o grande ícone, né? Que é as cores da Jamaica, seja no estereótipo, tá? E não é nada contra isso, é apenas porque ia ser um trabalho que ele ia se destinar àquilo. Esse foi a primeira ideia, tanto é que a capa, né? E aí é engraçado que as pessoas ficam atrás do vermelho, ficam atrás do verde e não percebe que eu carreguei no preto, né? Eu carreguei no preto. O logo é preto. A escala a gente fala que é do preto, né? Que é do preto, aí vai branco, aliás, é o branco, o cinza e o preto, né? A ideia passou a ser essa. Porque eu falei, bom, a negritude vai estar representada naquilo, né, que as pessoas, eu diria visualmente, né? E inclusive que em alguns países não chama negro, mas chama preto, né? O black, né? Que é o caso dos Estados Unidos. Então isso foi subliminar. Eu coloquei isso como uma forma das pessoas identificarem, certo? Com o advento das novas músicas, da trilogia, eu tive que repensar o projeto. Eu tive que repensar. E aí o segundo álbum, o terceiro álbum, já vem com mais elementos, já incluí no instrumento o teclado, né? Já incluí mais elementos, né, do reggae, que o pessoal conceitua como roots, né? E trouxe mais isso aí. Porém, a minha persona, que aí é a imagem, né? Eu resolvi não ser o cosplay de jamaicano. É uma opção. De novo, é uma opção. Eu falei, não vai dar para eu ficar... eu não vou estar sendo verdadeiro com isso, né? Primeiro porque eu sou brasileiro, obviamente, né? Então eu vou buscar
aquilo que identifica a minha musicalidade e a minha persona. E aí é uma persona que, você já deve ter visto, é uma roupa mais despojada, com cores mais, o que a gente fala, cores primárias, né? O branco, o preto, o bege, né? Cores primárias de bata e tudo mais. E buscando isso, buscando que as pessoas não fiquem no visual, mas fiquem no som. No som, ou seja, aquela figura visual apenas seja um portador daquilo que ele está cantando, daquilo que ele acredita. E o meu reggae é muito roots aonde? Na letra, nos temas sociais, na minha postura, né, na coerência, é isso que dá, e não numa figuração. Você falou de forró também. Eu queria saber se você pode me explicar, que aqui no Rio também rola muito isso. Há uma ligação muito forte da galera do forró com a galera do reggae. Por que isso? Na verdade, a relação, né, que tem do forró com o reggae não é do forró em si, mas é de um dos ritmos que compõe esse universo do forró, que é o shot, né? O shot é considerado no forró aquela parte que é um pouco mais lenta, é uma música mais lenta, mais cadenciada. O pessoal chama que é a música para dançar mais agarradinho, porque tem o forró arrasta-pé, que ele é da marcha, que ele é rapidão. E o shot não, ele é mais compassado. E aí, falando, obviamente, musicalmente, eu vou tentar falar o mais didático que o músico possa entender e que a pessoa que não é músico também possa entender, né? Existe, tanto em um como outro, o que a gente chama de tempo forte, que é o tempo no contratempo. O contratempo do shot aliás, o tempo forte no shot é no contratempo. Né? Muda apenas que não é tão sequinho como o reggae. O reggae é mais facão, ele é mais cortante, né? E aí, claro que essa identificação sonora, ela tá, mas ela não tem identificação, por acaso, com os temas tratados, né? Os temas tratados. O shot, ele realmente está mais para o love. Você vai ver o shot mais tratando das coisas amorosas, mais tratando das coisas do chamego, mais das coisas da natureza, né? Não que você não vai ter um shot que trate de coisas sociais, mas não se caracterizou por isso, né? Mas tem isso. E claro, o pessoal lá no Maranhão, claro que tudo que eu estou falando é o que eu imagino, né? Mas eles não têm muita certeza por que o reggae lá é dançado agarradinho, né? Alguns dizem que é porque naquele momento que as pessoas que colocavam a sessão, né? Ou seja, o DJ colocava a sessão de reggae, o som caía, né? Porque eles vinham ali com funk, possível funk americano, com músicas mais aceleradas, com rock and roll, e daqui a pouco o baile caía ali para aquela coisa mais lenta. Né? O BPM do reggae é 60, 65, 72. O das outras músicas tradicionais é 120, rock and roll. E nesse momento as pessoas já um pouco suado, iam ali para dançar. Era uma forma de descansar dançando, sem parar, né? E esse daí faz o recurso da dança. Possivelmente o bailado disso daí deve ter, seja na memória afetiva, né, porque as pessoas vêm de outras regiões do Nordeste, que o forró estava ali, meio envolvido ali. Não que aquilo que eles dançam são forró, né? Isso que eu estou dizendo. Mas claramente, se você pega o arrasta-pé, você pega e coloca ele um pouco mais lento, você tem ali um espaço semelhante, tá? Então, tem também, vamos dizer assim, e claro, né, música feita, é sempre bom separar, né? O reggae feito na Baixada Fluminense, Cidade Negra, o Rapa e tal, e o reggae feito no Nordeste, da Bahia para cima, né? E mesmo da Bahia para cima ainda tem diferença. O reggae da Bahia é um, o reggae do Maranhão é outro, né? Não sei se eu abri muitas abas aí com relação a isso. Eu sempre vou até fazer mais uma pergunta dentro dessas abas. Na questão das letras, por exemplo,
Você tem, assim, a tua inspiração é mais voltada para a questão do entretenimento ou para a questão da conscientização? Eu só entendi entretenimento e conscientização. Você falou, a primeira parte eu não entendi a conexão. Então, é referente às letras, às suas letras, a sua inspiração. Tá. É mais para o entretenimento ou para reflexão? Olha, eu tenho um slogan, né, que a Reggae Belt é para pensar e dançar, né? Então, a primeira trilogia que é reggae baseada em poesia, a carga maior é a social. A carga maior é a social, certo? Se você vai para o Loves, pelo próprio nome, né, Reggae Belt Loves, a carga é mais amorosa. Só que eu te digo que ambos, agora eu estou falando de ritmo, tá? Agora eu falo que ambos dá para dançar. Inclusive, eu fiz uma playlist para mostrar isso, que eu coloco Reggae Belt dançando agarradinho, né? E aí eu separei aquelas músicas da Reggae Belt, independente se é social ou se é love, que ao ouvir você tem um impulso da dança, né? Tem um impulso da dança. E aí, claro, se você for buscar lá no Maranhão, ninguém tinha ali um letramento do inglês, muita gente no Maranhão deve ter dançado música social, porque o ritmo ali, né, era o mesmo, né? Então, resumindo aí, eu digo que a Reggae Belt é para pensar e para dançar. Mas eu não considero ela uma música de entretenimento. Exemplo, se você me chama para um churrasco e pede para eu tocar Reggae Belt, eu vou me recusar, entendeu? Não vai dar. Para mim não é coerente as duas coisas juntas. Porque ali você está em outro ambiente, né? Está em outra atmosfera, né? Eu prefiro realmente passar a música em um ambiente que as pessoas estejam ali para um foco mais na letra, um foco mais na consciência. Aproveito aí para dar uma boa noite para a Daniela Bontempo, minha parceira musical na música Forró do Gogó Mocotó. Participou também em 2 canções do segundo álbum da Reggae Belt, né? Vibração Positiva e A Caminho do Mar. E uma querida amiga aí que também contribuiu com o projeto Forró do Gogó Mocotó, com a escrita do projeto. E estamos juntos aí sempre. Bom, e fazer minha última pergunta por enquanto, para passar para a Cris, para descontrair um pouco aqui. A Frida era foda mesmo? Opa, com certeza. Com certeza. E até obrigado aí pelo gancho. O trabalho da Frida eu tenho muito carinho. São 7 músicas, né? 7 músicas que falam da Frida. Esse projeto, inicialmente, ele foi, eu diria que até, como é que fala assim, não é inspirado, né? Mas ele foi motivado pela minha parceira musical, Luana Fadley. Ela chegou e perguntou se eu conhecia a Frida, porque a Frida, nas redes sociais, tem muita imagem da Frida que o pessoal nunca sabe, né? Se ali é a Frida, a própria, que fez a própria pintura, o autorretrato, ou se é um personagem que alguém fez, né? De pessoas. E no caso, a própria Luana, ela tinha essa dúvida. E eu já tinha homenageado a Frida no meu primeiro álbum, né? Lá na música Rostos. Tem a Frida Kahlo lá no finalzinho. Eu cito entre as mulheres a Frida Kahlo. E é uma figura que eu tenho, primeiro por ser feminista, né? Segundo por ser comunista, igualmente, e ainda por cima ser uma pessoa com paralisia infantil, que eu também tenho, né? A gente também tem essas 3 situações. E somos cancerianos, né? Somos nascidos em julho. Então, todo esse manancial. Então, eu fiquei muito feliz em escrever sobre a Frida. A Luana fez a primeira melodia, a gente começou a participar de sarau, ela se caracterizando como Frida, como personagem Frida, porém, as outras letras que eu fiz, outros parceiros musicais foram que colocaram melodia, né? O Reinaldo Nascimento colocou melodia em 2, né? Em 2 músicas, e a Jussara Freire
né, colocou Isso, melodia, a Jussara colocou melodia também, e o Vagão colocou melodia também em uma das Fridas, né? Então aí compôs aí 7 Fridas, que é o que eu chamo, né, do trabalho, que eu chamo de tributo à Frida. Dessas daí, no reggae, tem as 2 feitas pela Jussara e a feita pelo Vagão Paiva, eu e a Luana. São 3 que são em ritmo de reggae e estão aí no projeto da Reggae Belt. Os outros são em outro ritmo, né? Mas aí eu considero aí o tributo à Frida Kahlo. E ela era foda mesmo, não tenha dúvida. E assim, ficou muito legal na voz da Jussara Freire. Você mandou as suas músicas naquela época. Estão ainda na garagem da rádio, eu não retirei, ainda tocam lá na rádio essas músicas. A galera que está ouvindo aí, que quiser conferir, sai lá. E assim, ficou muito show, ficou muito foda mesmo na voz da Jussara, eu gostei. E é uma música que chamou muita atenção, porque a pessoa de repente vai ouvir, achar, pô, não tem nada a ver com reggae, mas tem tudo a ver, porque comunista, né, lutar pelos direitos da mulher e tudo mais, acho que é luta, né, cara? Então, você está de parabéns por esse trabalho. É isso aí. Fala, Cris. Continuando, né, dentro dessa conversa sobre o reggae, depois de todo esse trabalho que você fez, esse documentário, o que você tem a dizer do cenário do reggae hoje em dia? Como que você vê o reggae hoje? O reggae hoje, eu vou tentar separar ele pelo menos em 3 níveis, né? Vamos falar do reggae que está circulando pelo Brasil, né? O reggae que está circulando pelo Brasil, ele se divide em 2. Em os ícones do reggae, né? O Edson Gomes, Tribo de Já, né? Que ainda circulam, que já estão, né? Passaram aí, já estão na terceira idade, né? Mas estão circulando firme e forte, o Edson Gomes um pouco mais com a saúde mais debilitada. E aí você tem o reggae, que é aquele do mainstream, né, que é o reggae que aí vem com as bandas, que seria hoje, né, o que foi um dia a Cidade Negra, o Nat Roots, né, que está chegando. Esse reggae, ele comunica mais com o público, que não é o público, exemplo, da Tribo, nem do Edson Gomes, né? É um público que está chegando desde de bandas que fizeram. E tem nesse meio aí, meio que tanto essas que chegaram e fazem, aquelas bandas ali do final dos anos 90, né? Que eles também, algumas deixaram de existir, outras persistem, né? Que eles, né, tiveram sucesso nos anos 90 e persistem. Porém, você não vê mais com tanta força, né? Então, eu estou dizendo isso porque quando você pega os lugares que dizem, né, que é a República do Reggae, né, o próprio Encontro das Tribos, você observa que esse cenário que esses eventos apresentam, eles não comunicam com a realidade, né? Ou ele está num passado ali, ou seja, o pessoal fazendo as músicas, né, que eu até falo, que é o repertório, né, que se tornou ali, quiserem se tornarem conhecidos, né? Não há uma renovação de palco, né? Não há uma renovação chegando bandas, né? Chegando artistas, não há essa renovação. Isso eu estou falando nos eventos, tá? Aí, como eu fiz, tenho um trabalho com as entrevistas, e aí, pelo menos aí, 200 entrevistas, fora mais ou menos 40 que não responderam, fora mais ou menos uns 100 que eu não conheço, você vê que tem muita gente fazendo reggae, mas não existe eu diria que um cenário de reggae de resistência, onde para mim eu interesso mais, porque esses outros eles já estão com o seu pão de cada dia garantido, já estão com o seu circuito garantido, sigam a vida. Mas aqueles que estão com a bandeira do reggae, levando o reggae de resistência, como diz, né, o reggae de resistência, esse cenário ele está pulverizado. Ele não tem, você também conhece um pouco disso, ele não se une para manter uma cena, seja em São Paulo, seja no Rio, seja no Nordeste,
para manter uma cena coesa, uma cena até de intercâmbio, uma cena de você ir para a quebrada do outro, fazer esse vai e volta, fazer realmente um reggae de resistência. E aí você ainda tem alguns ícones do reggae indo para a direita, para a extrema direita, com um discurso totalmente anacrônico do que se diz o reggae, né? Então, se você faz reggae, velho, não dá para você votar em pessoas da direita, não dá para você votar em racista, não dá para você votar em homofóbico, não dá para você votar em pessoas que são armamento. Não dá. É incoerente, né, você ter essa postura. Você pode até votar nulo, mas você não pode, né, estar junto com essas pessoas que estão exatamente contra aquilo que o reggae prega, que é uma justiça social, que é o fim da desigualdade social, que é, obviamente, a gente ter, né, sair da alienação, né? Então, você observa que tá meio fora, né? Eu acho que os dreads do Bob Marley iam se arrepiar, né, vendo essa história chegar, né? Mesmo o Bob Marley tendo a sua religiosidade, que também, mas ainda era uma pessoa combativa ali dentro da época dele. Então, para fechar esse raciocínio, dentro da nossa época, os regueiros estão mais religiosos, que eles não possam ser, mas estão mais religiosos do que sociais. Dentro desse cenário ainda do reggae, o que faltou, né? O que aconteceu que aquela época, né, que nós vivenciamos, aquele auge, e hoje, né, você vê, né, que muitos regueiros se tornaram conservadores, muitos regueiros não estão aptos à luta porque eles, sei lá, parece que perderam o fio da meada. Como que você vê essa situação? O que aconteceu nesse percurso? O reggae se perdeu? O que houve? Olha, na verdade, aí você não é só falar do reggae, aí a gente tem que falar das pessoas, né? Aí a pergunta vai, por que é que o país, depois de uma ditadura, elegeu um extremista? Por que é que o país, depois de uma ditadura, tem pessoas na rua pedindo a volta da ditadura, né? Isso daí influencia também o regueiro que escuta reggae, que também vota nessas pessoas, e influencia também o artista de reggae. A única coisa é que o artista de reggae, ele tem uma responsabilidade social. Esse aí não dá para passar o pano, né? Ele não dá para dizer, esse sistema é vampiro e eu vou votar no Bolsonaro. Não dá. Não tem como. Ou o sistema é vampiro, né, e eu não voto nessa criatura, ou eu estou realmente cantando uma coisa que não tem sentido, né? Então, você não pode falar Babilônia em chama e não ter uma posição incisiva nessa Babilônia que continua em chama, né? Você não pode ter uma visão social na sua letra e, como cidadão, você está em uma condição oposta. Então, isso faz com que você não tenha unidade, né? Isso faz com que coisas como esse trabalho coletivo que eu faço não tenha ressonância, porque é um trabalho que eu estou colocando os ícones do reggae e aquele que está chegando no reggae no mesmo patamar, ou seja, um céu com todas as estrelas, cada uma com seu brilho, cada um com seu potencial. Não tem, só vou falar daqueles, né, que é o que acontece com os eventos de reggae, com a minha panela, com aqueles ali favorecidos. Então, o que ocorre é isso, ou você começa, e aí, claro, é evidente que eu estou no meu lugar de fala. Eu, como reggae belt, não passo pano. Eu, como reggae belt, vou realmente colocar em exposição essas pessoas e, obviamente, esses artistas, e que realmente eles, né, tomem uma atitude, né, ou eles estão realmente no mesmo barco, né, que é de uma cidadania decente, ou, velho, se calem, né, porque não dá para você ganhar dinheiro com a coisa que você não está sendo coerente com aquilo, né?
Perfeito. Muito se fala de um monopólio dentro do reggae e que acaba fazendo com que não haja nada de novo. É sempre mais do mesmo. Como que você vê essa situação de monopólio? Na verdade, o monopólio existe, mas o novo existe também, né? O que ocorre é que essas pessoas, e aí de novo citando uma letra conhecida, magnatas e regueiros. Os magnatas, os regueiros gostam de reggae e os magnatas gostam de dinheiro. Só que os regueiros que um dia, né, estavam ali no front para engrossar o caldo, eles também estão junto com os magnatas, né? Eles apertaram a mão dos magnatas, vou aqui cuidar do meu e estou afim dessa, isso aqui a gente vai ter aí para frente, né? Daqui a pouco essas pessoas vão deitar o corpo ao chão pela natureza das coisas, né? Pela biologia das coisas, e cabe a nós. Por isso que eu te falo que aí, de novo, estou me colocando no meu lugar de fala de regueiro. Eu não fico preocupado com os reacionários. Eu fico preocupado com a falta do grito daqueles que não são reacionários. Os reacionários, você só pode esperar que eles sejam. Eles estão sendo coerentes com isso. Eles vão estar no grupinho fechado, eles vão estar com essas máfias do reggae, eles vão estar ali. Agora, eu quero saber aqueles que estão nos grupos de reggae, aqueles que estão na batalha, aqueles que estão passando necessidade. Tem muito regueiro, artista regueiro passando necessidade. Necessidade mesmo, na verdade. Então, esses que estão passando necessidade tem que simplesmente se armar. E se armar com o quê? Com aquilo que é o trabalho dele. A palavra, o discurso, o enfrentamento. Boa. O que nessa jornada te ensinou sobre a música brasileira, todo esse trabalho musical, né? O que te ensinou, né? E o que você acha que falta pro povo, pro público perceber, né? Toda essa riqueza musical que tem no Brasil? Olha, no passado, o pessoal, para escutar música, só tinha dois caminhos. Ou ligava o rádio, ou seja, comprava um rádio, ou comprava disco. Até show era algo mais raro, né? Se você só tinha esses caminhos de você escutar música. Hoje você tem canais que você escuta música, N canais. Hoje você não precisa comprar música, você baixa, ou mesmo o artista manda, você tem isso livremente. Hoje você tem muita, a quantidade, né, de música hoje é absurda. Porém, o ouvinte hoje, ele não está se qualificando como ouvinte. Ele tem a condição do acesso, tá? Ele coloca tudo no mesmo balaio, né? Quando você vai apresentar uma música. Então, antes as pessoas iam, né? Quem passou dos 50 anos, ia atrás de saber o que estava rolando, gravar fita cassete, pesquisar. Era uma luta para você, parava para escutar um disco inteiro, né? Hoje você não escuta uma música inteira, né? Então, esse fenômeno, e aí ainda você tem que escutar as pessoas falando que não tem nada boa. Bom, boa tem, isso eu posso te garantir. Boa tem, eu posso te garantir nesses 25 anos com a revista, né, mais de 1.400 entrevistas, onde são artistas, a sua grande maioria, com trabalhos maravilhosos. Então tem. Então essa coisa que não tem música. Ou seja, você está comendo, né, o reggae é outra questão. Isso, reggae, qualquer outro gênero musical. Então, agora, em contrapartida, aquela máxima, né? O artista tem que ir onde o povo hoje tem que ser com mais forte, tem que ser com maior mobilização, tem que ser com maior organização, tem que ser realmente evangelizador no sentido de porta em porta, muitas das vezes chegar com o pé na porta, porque muitas vão ser fechadas, trabalhar mais para ser uma forma de concretizar os seus trabalhos,
Tá? Então, tudo isso é, como eu te falei, é uma conjuntura. O que cabe ao artista, é sair do muro da lamentação, não vai resolver nada. Pegar a sua música, embalar, deixar ela pronta, ter disponibilidade quando as pessoas pedirem material, ele ter para fornecer. Só isso. O restante, né, não tem o que fazer, porque é o outro que vai ter que fazer, ter a disponibilidade de escutar o que esses artistas estão fazendo. JP? Com relação ainda ao reggae, a gente sabe que o reggae ele é muito atrelado à questão Rastafari, né? Nós conversamos sobre isso também na última live. Você me deu uma boa explanação. Eu vou fazer a mesma pergunta de novo, mas assim, um toque mais diferente. Já que o Rastafari ele é ligado, né? A gente sabe que a música do Rastafari, na verdade, ela é Bing, não o reggae em si. O reggae entrou por aquela questão do Bob Marley, como você já explicou muito bem aí. Então eu quero saber como é que a reggae belge ela é vista pelos Rastafari, se há alguma relação ou não. Olha, eu vou te falar que, assim, como eu falei logo no começo, o meu trabalho, ele é reggae, ponto. Ele não tem os clichês imagéticos do reggae. A minha imagem, ele é feito por uma pessoa que é ateu. Então, eu respeito a religião dos outros e não prego religião no meu som. O meu som é social. O meu som é humano. Então, assim, eu não acho que o Rastafari ele vai procurar escutar o meu som. Agora, se ele for procurar escutar um som social, aí a gente perto do diálogo. Se ele for escutar um som que esteja em combate com injustiça social, com a conscientização, ele vai estar no meu som. Na parte sonora, porque para entender, você não é religiosa. Na parte sonora, eu não me comunico com ele, então, mais com reggae, mais metrônomo lento, com caráter mais ali dos tambores. Então, tá tudo certo também, tá tudo certo, né? Agora, o que eu te digo é, a preocupação não é o Rastafari escutar música da Rastafari, pelo contrário, continua escutando, entendeu? Que ele continua escutando. O reggae, que tem mais alinhamento, né, com a concepção Rastafari, não tem problema. É a mesma coisa, fazendo um paralelo, do rock and roll, um escutar heavy metal, outro escutar punk rock, outro escutar o rock pop, o outro escutar percebe? Eu acredito que é só respeitar cada universo, todo mundo está fazendo rock, todo mundo tem atitude rock, tem o gosto musical dentro dessa seara diferente. Eu penso muito isso. O meu reggae estaria mais para quem tem o ouvido aberto para a música brasileira. O meu reggae está mais para quem tem o ouvido aberto para o que chama-se de New Roots, né, com outras sonoridades. Até porque não dá para você passar 50 anos do primeiro disco do Bob Marley ou mais e você tá buscando a mesma timbragem, a não ser que você queira fazer uma pesquisa. Aí é legítimo. Eu quero tocar o ramo de lado que o Bob Marley tocou, eu quero que o timbre do bar. Aí beleza, aí é uma questão, né, de predileção, estética e tal. Mas você tem que ir avançando conforme a própria natureza, né, do que está chegando, né? Eu diria que o meu reggae está mais próximo do Caia na Gandé do Gilberto Gil, vamos dizer assim. Maravilha. Ô, JP, tem uma galera que entrou aqui, né? Eu quero deixar um big abraço pro Alex, o W12, né? Máximo respeito, W12, né? A Dani, bom tempo, está aqui também com a gente, né? Deixou um boa noite e ela deixou um recadinho também. Você consegue ler, JP? A
Dani falou o seguinte: boa noite, pessoal. Passando para parabenizar todos pela entrevista e dizer que admiro muito o trabalho de todos. Da querida Cris Ruth e do parceiro da arte, Antônio Carlos. Maravilha, Dani, máximo respeito, boa noite, sua linda. E eu espero em breve te ver aqui com a gente também, quando tiver uma oportunidade, que ela tem uma questão de tempo, né? Os nossos programas, né, não bate com o horário dela, às sextas-feiras, né? Mas espero que haja alguma oportunidade para ela estar participando aqui com a gente também, para ela estar mostrando um pouco do trabalho dela, que também é maravilhoso. Segue daí, JP. Bom, vamos lá então, já que tem mais as coisas para perguntar. Na questão da música reggae, você já viu resultados, tipo assim, da pessoa chegar e falar... Precisa que você coloque o microfone mais perto da boca, JP, está bem baixinho. Eu esqueço esse detalhe. Então, referente à tua carreira, né, dentro da Reggae Belt, desses teus projetos todos, assim, em algum momento você pensou em parar, em desistir, ou você nunca passou por uma crise assim? Se eu pensei em desistir, é isso? Isso. Tá. Antes disso, aí mandando um abraço aí pro Nito, meu Joselito, que gravou aí meus forrós. São 8 forrós em parceria com o João Gonçalves. Ele fez aí um tributo a João Gonçalves, meu conterrâneo. Breve aí a gente tá lançando esse trabalho. São 8 músicas minhas em parceria com o João Gonçalves, saudoso João Gonçalves, e que o Nito gravou aí esses forrós aí. Bom, rapaz, assim, eu nunca vou algo para desistir. Eu não tenho essa... Se é para eu desistir, eu nem começo. Eu nem começo. Então, eu posso dizer, exemplo, da Reggae Belt. Se você me pergunta, você vai gravar mais Reggae Belt? Não. O que eu tinha de dizer sobre reggae está dito nesses 6 álbuns, nessas 72 músicas. Então, de Reggae Belt, tampa do caixão fechada. Eu não tenho mais o que dizer. Eu já me sinto contemplado com isso, né? Então, esse é um ponto. As outras músicas minhas são gravadas em outros rios, falei agora, do Nito no forró, na MPB, no rock, etc. Né? E, como autor, aquele que escreve a letra, alguns parceiros meus que pediam essa colaboração, eu vou colaborar, mas eles que vão gravar na obra deles. Então, eu não considero desistir, mas eu encerrei o ciclo, Reggae Belt. Com o jornalismo, aí eu posso dizer que vai até enquanto vida eu tiver. Pode ser passando essas entrevistas para livro, escrevendo como a minha experiência com o jornalismo, pretendo também escrever, né? Até porque o meu jornalismo ele é feito no século XXI. Os meus contemporâneos de jornalismo falam do século XX para trás. Agora, jornalismo, 25 anos dentro, é o meu trabalho. Então, pode ser que daqui a uns 30 anos eu comece a escrever sobre esse jornalismo do século XXI, através do meu lugar de fala, através da minha experiência, e aí pode ser que seja aí, e aí, obviamente, como Ramos Tinhorão, vou até o final, né, enquanto tiver um suspiro ou tiver algo a dizer. Mas, assim, desistir dos meus propósitos, não. Se eu percebo que não tem sentido, eu nem começo. E aquilo que eu tenho sentido, eu aplico marcha e vou com toda a energia. Durante a guerra a Segunda Guerra Mundial, né, assim, a gente viu a propaganda, né, usando a cultura de Goebbels, né, para quem não está inteirado, depois só dá um Google aí no Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista. Então a gente viu através desse cara a cultura ela sendo usada, né, para propagar algo muito mal, que foi o nazismo e o genocídio de muitos povos. Hoje a gente vê
a cultura no Brasil dividida, como você já citou também, de pessoa que canta reggae e votando na direita. Por que isso está acontecendo? Porque a cultura que era para libertar, ela está ganhando adeptos, né, no fascismo e por aí vai. Eu penso assim, aí a gente tem que contextualizar. A cultura, ela não é homogênea. Você sempre teve cultura elitista, que atendia uma classe social. Você tinha cultura periférica, que atendia outra classe social. A cultura, ela tem que ser vista como expressão. É uma unanimidade, ela não é homogênea. Mas ela é homogênea. Porque imagine se prevalecesse uma única cultura, mesmo que seja aquela que a gente considera a melhor. Como é que a gente ia saber se essa era, entendeu? Se fosse única. O legal da cultura é nunca, jamais perder o senso crítico. É eu não abrir mão de estar fazendo, criticando, fazendo, criticando, fazendo. Quando eu achar que eu estou na perfeição, aí eu já não estou mais agindo com senso rebelde em sala de aula, aonde eu levo as minhas músicas para serem criticadas, avaliadas, falar que é uma porcaria e tô lá, põe a cara na tapa. Termino de cantar e digo, bom, agora é com vocês. O que vocês acham disso que eu expus? Pode vir sua opinião. Então, esse é o interessante. É você deixar vivo a cultura ali, pulsante. Né? O artista, ele não pode... Recentemente, um artista, por causa de um artigo meu, ele queria me processar. E eu não fiz nada cabível a processo. Eu usei o senso. As pessoas, elas não entendem que se você é uma pessoa pública, seja no jornalismo, seja na política, seja nas artes, você está exposto à crítica. Você não seja, vai ser um trabalhador em outra área, onde você termina o seu casa, volta para sua família e está tudo certo, entendeu? Agora, se você expõe o seu trabalho dentro da cultura, você está exposto a pessoas gostarem, a pessoas não gostarem, a pessoas fazerem crítica que não tem fundamento, a pessoas que fazerem crítica que tem, e você observar, puta, eu tenho que melhorar nisso aí, né? Eu acho que isso aí o cara tá certo, eu acho que eu tô, né? Então, eu percebo o seguinte, que a sua pergunta, ela está muito assim. Lá na ditadura militar, teve outros que apoiavam a ditadura militar, teve outros que eram alinhados com a ditadura militar. Mas alguns se colocaram, né, em oposição a que eu falei, que hoje falta ao rei não estar, né, nesse circuito do reggae, ele se colocar. Primeiro ele se juntar, né? Não é ser amiguinho de clube do Bolinha, clube da Luluzinha. É dizer, peraí, a gente tem que estar contra esse inimigo comum, contra esse sistema que nos oprime. E esse inimigo comum, a gente vai estar colocando a nossa arte em batalha, que é o que eu faço. Eu faço isso com o meu trabalho do jornalismo, eu faço isso com o meu trabalho do reggae. No jornalismo, se eu fosse praticar o jornalismo que eu aprendi na faculdade, que está correto, eu só ia entrevistar quem está na cena. Então a gente ia ficar entrevistando os 10 que estão na cena, os 10 que estão famosos, entendeu? Optei por mostrar a diversidade musical do Brasil, tão falada, tão propagada, você não vê nos meios de comunicação. Então você liga o rádio, você liga a TV, você vai nos canais do YouTube, você vai em qualquer lugar, você vai ver aquelas pessoas que são as mesmas. E aí eu mostro que tem, né, outras pessoas fazendo o trabalho. E aí cada um que vai julgar o trabalho artístico e etc. Né? Que aí já não cabe a mim, que eu não sou crítico musical, eu sou repórter. Boa. Referente ao jornalismo musical no Brasil, no seu ver, ele é valorizado como deveria? E onde você vê as maiores falhas, né, e as maiores potências?
Bom, primeiro a gente tem que começar do começo, que é, não existe mais jornalismo musical. Ponto. Quando eu digo que não existe jornalismo musical, que fique claro, os meios de comunicações tradicionais, que tinha lá uma página dedicada a um crítico musical, que ele que tinha a batuta de falar o que era o melhor, o que estava acontecendo, esse daí não está. Aqueles que faziam essa profissão, porque as empresas de jornalismo não estão mais investindo nessa pauta. Aí é o que o JP falou, aí tem a pauta do entretenimento. Aí o entretenimento vai ter tudo, inclusive música, né? Inclusive música. Mas eu não considero jornalismo musical. Então, o jornalismo musical hoje, né, no século XXI, a grande mídia continua fazendo o que sempre fez, cobrindo quem está, né, em evidência, né, quem está em audiência, continua fazendo o mesmo. Não tem mais crítica musical, ou seja, não está sequer avaliando esses que estão, viram a questão cíclica, né? E quem realmente ainda faz esse trabalho, não estou dizendo que eu sou o único, tá? Mas possivelmente poucos fazem de procurarem pessoas que fazem um jornalismo, ou jornalismo não, um trabalho musical, né? Aonde você vai pesquisar, né? Tem colegas jornalistas que falam, olha, legal, você faz um trabalho, preciso fazer, eu vou lá, já vejo a entrevista, se me interessar, eu já faço o contato, você ajuda até o colega, né, do meio. Mas é uma opção, né? Eu diria que é um jornalismo mais de guerrilha, né? O crítico musical, que é outra coisa que era no passado, esse perdeu o seu ofício, né? Hoje o crítico musical perdeu o seu ofício. Aqueles que estão, que já foram famosos um dia como tal, que eles continuam, né? Usando o YouTube para isso, eles, para ser bem sincero, não sei o que eles contribuem. Fica na questão da polêmica, né? Então tem aquele crítico musical que vai chutar a canela de todo mundo, tem aquele crítico musical que vai mais. Hoje você não precisa mais de eu diria, de um curador para escutar música. Você faz as suas próprias escolhas. Ruins ou não, faz as próprias escolhas, né? Essa função. Tanto é que eu volto a dizer, eu não sou musical, eu sou repórter. Eu sou aquele que vai atrás de pessoas para deixar o lugar de fala dessas pessoas. Algumas pessoas falam, pô, mas você entrevistou aquela pessoa que não tem um trabalho bacana, mas é o trabalho da pessoa. Não estou aqui para dizer se é bacana ou se não é. É o que ela faz, entendeu? E segue. Cada um que vá fazer o seu julgamento. Não sou eu que sou a tábua do julgamento. Tem um recadinho aqui do Joselito, né, que ele diz o seguinte: graças a você, Antônio, estou aqui e aprendi a ter autoestima com a minha arte. Máximo respeito, Joselito. Boa noite, satisfação em tê-lo aqui conosco. Vale a pena pegar a fala do Nito, porque quando eu conheci o Nito, inclusive ele e a esposa dele, a Fofa, ele era uma pessoa que nos anos 90 estava tentando uma carreira musical, como disse aí o JP, tinha desistido dessa carreira musical, né? E através do nosso contato, conversando, eu fui mostrando para ele que carreira musical não é aquela que está na TV. Carreira musical é aquela que você acredita, entendeu? Aqui você acredita. Se você vai fazer uma carreira pautado, ou eu faço para ser famoso, que é um direito seu, né? Vou fazer porque eu quero ser famoso, é um direito seu, ou você faz porque você acha que tem algo a se expressar, algo a comunicar, alguns chamam presunçosamente, eu sou um deles, um legado a deixar, entendeu? Vai fazer, entendeu? E você também pode optar em não fazer também. E no caso dele, né, ele cedeu para Ritmo e Melodia. A partir daí, ele teve contato com o meu trabalho, né, a minha parceria com o João Gonçalves, que somos fã do João Gonçalves, nosso conterrâneo. E aí veio essa ideia dele ao forró, retornar ao trabalho.
Então, mostra bem isso. Eu acredito que hoje a arte está muito pautada. Hoje você não tem gravadora, hoje você não tem aquela empresa que vai chancelar você ser um artista. Você tem que sim ter um desejo para tal. E a Cris Rússia também é a prova disso. Conheci ela como produtora, conheci ela ao lado de pessoas que eram artistas e hoje ela é poetisa, hoje ela tem o trabalho dela artístico no rap. É isso, cara. Entendeu? Agora, se você quiser realmente, até o pessoal brinca, né, que as pessoas não gostam de arte, gostam de famosos. É um fato, né? É um fato. Dos seus trabalhos, né, são N entrevistas, mais de 1.400 entrevistas, né? Teve algo que te marcou profundamente, isso a nível de ritmo e melodia? Ah, sim, eu sempre cito essas duas entrevistas, né? Eu cito a entrevista com o Oswaldinho do Acordeon, porque ela é emblemática. Depois de gravar 3 fitas de entrevista, já tinha acabado as fitas cassete, ele vai e fala para mim se por uma carona, né? E eu pergunto, não, eu tô perto aqui do metrô, não precisa. Não, mas é para onde? Aí eu falei, ele falou, não, eu quero dar uma carona para você que eu quero continuar a nossa conversa. Foi a primeira vez que alguém me entrevistou, não perguntou quanto eu ganho, o quantos famosos eu toquei, como é ser, porque o Oswaldinho é uma pessoa conhecida nacionalmente, né, dentro do gênero dele, e a gente só falou de música. Ou seja, eu vi ali que o meu trabalho estava sendo feito, porque o meu foco é falar sobre música, carreira musical, mercado musical. E a outra também que me impactou foi a entrevista com o Gilberto Gil. O Gilberto Gil, do qual sou fã, eu fui entrevistar o Gilberto Gil. Antes da entrevista, eu assisti o São João, que é um documentário do Gil, oportunidade. E eu não gostei nem um pouco. Foi o meu primeiro momento, assim, como crítico, né? E saí de lá, até sair antes mesmo de terminar, achei que era muito caricato, né? E eu a gente fazia uma lista para aqueles que iam entrevistar o artista. E eu estava nessa lista do Gil. Então eu fui, né? Meu emputecido, uma pessoa realmente iluminada, tranquila. Eu ali, um jovem com menos de 30 anos, dando chute na canela dele. Lógico que baseado, né, em coisas sérias, né? E ele entendeu isso. Ele entendeu que estava falando com alguém que conhecia sobre aquele traçado, para dizer, esse documentário é para inglês ver, não é para nordestino ver. Ou seja, isso daí entendeu perfeitamente, foi um gentleman, né? Entendeu que realmente era para turista mesmo, entendeu? Não era para... isso é para vocês, é para turista. E depois veio, né? Pude fazer uma excelente entrevista até hoje, revisando a entrevista para estar no livro do forró, e a mesma entrevista está no reggae, né? Eu vendo, foi muito importante ali, né? Primeiro, né, um contato, que a gente está falando de artista, um artista que tem a sua consciência social, um artista que sabe receber uma crítica quando essa crítica tem embasamento, não é uma polêmica, não é um falar, mas entende que ali você está falando o que você conhece. E ele, se isso, não foge, como diria, né, não foge da luta. Então, isso me deixou realmente... E os demais, né, que eu falo, pessoas, aí falando de forma que atende geral, pessoas que chegaram para mim, principalmente na pandemia, me agradecendo que na pandemia, se não que ele tinha vindo para mim, ia material para preencher um edital. Porque ele não tinha nada guardado dele. Ele não tinha a história dele escrita. E não você tem que encher um monte de lá para dizer quem você é, para onde você vai e tal. E essas pessoas viram a importância de contar a sua história. E contar a sua história não de forma superficial. Mais de 30 entrevistas. Aqueles que reclamavam, que era entrevista de 40 perguntas, um livro, eles viram o benefício. Ter a
sua história contada. Que faleceram, e se você pesquisar na internet, você só vai encontrar a história dele na Ritmo e Melodia. Se não fosse a Ritmo e Melodia, ele nem existiria para o mundo moderno, né? A gente vê, né, que esses trabalhos são essenciais, né, culturalmente, em um registro histórico mesmo, né? Você falou, né, de momentos marcantes, né, da revista Ritmo Melodia, mas eu sei também que você já teve vários eventos marcantes, né, com a Reggae Belge. Eu gostaria que você citasse o que mais te marcou, levando em consideração que música é transformação de vida, e ela certamente já tocou em alguém e que ali naquele momento foi um momento marcante para você. Olha, você sabe que eu não faço média, mas aproveitando a sua presença, até hoje é o que eu guardo com muito carinho. O seu evento Poxa. é o evento que eu gostaria que ele fosse multiplicado milhões de vezes para eu participar milhões de vezes, porque ele tinha a característica que eu acabei de falar dessa conversa: resistência, no miolo da quebrada, com esta bacana, não era uma estrutura tabajara, o artista sendo respeitado, você podendo expressar sua música ali, sem ninguém estar pedindo para você descer, você tinha o seu tempo, né? Então, esse evento que você fez, né, junto com o pessoal do Frequência Reggae, que eu também entrevistei, né? O Leroy, a Denise e o Jamaica, eu acho que o Jamaica também, mas enfim, do Frequência Reggae. Esse é um evento que me marcou muito. Inclusive, esse evento, eu ainda tenho um corte dele, né? Que eu fiz uma edição dele, até como portfólio, quando eu falo a questão do que é né, da voz ativa do reggae, né? Ali poucos minutos que eu falo e ali me representa. Então, esse é um momento assim marcante, né? A Reggae Belge eu fiz poucas apresentações e essa é uma que me marcou. E fora o show propriamente Belge, é o Reggae Belge em sala de aula. O Reggae Belge em sala de aula também me marca muito, me surpreende, né? As pessoas Poxa, que lembrança maravilhosa, né, que você resgatou. Eu tenho no meu perfil do Facebook, tenho os álbuns dos eventos, né, e tem mais coisas da sua participação nesse evento lá nessa quebrada, né. Depois eu vou dar uma olhadinha, ver o que eu posso recuperar e eu vou te mandar. Maravilha. Nossa, legal, legal. JP, eu acho difícil eu participar aqui da Conexão Roots, né? E não se desmanchar em lágrima. Eu zerei as perguntas, tô zerado. Eu zerei as perguntas, tá? Peraí. Tô zerado. É que umas lembranças muito boas, né? Muito boa mesmo. O que ainda falta para você registrar na história da música brasileira que você sonha em documentar? Pode descer, Kevin. É o gato. Olha, eu vou te falar que depois de 25 anos de revista, eu não falo em aposentadoria da revista, né? Mas em 25 anos de revista, eu acho que o que eu imaginei fazer, eu fiz ano-luz mais do que eu imaginei. Né? Eu imaginei uma revista musical, mas eu jamais pensei em ser. Então, de ser o que se tornou, né? Sem patrocínio, fazendo com integridade, fazendo com honestidade até hoje. Uma pessoa, um convite de entrevista, a pessoa perguntando: eu vou pagar quanto? Falei, não vai pagar nada. Então, esse tipo de coisa, né, que você discuta, porque as pessoas estão acostumadas, né,
Vou só convidar para uma entrevista e ser de forma realmente. Bom, enfim, eu considero que agora, né, pensando para frente, né, eu só penso agora em conseguir, primeiro, materializar todos esses livros, né, e depois disso, conseguir escrever sobre essas experiências musicais. Da mesma forma que eu fiz lá a palestra Profissão Músico. Aquela palestra Profissão Músico, ela vai me servir de inspiração para escrever. Só que baseado nas minhas, não baseado naquilo que eu vivenciei de forma profunda, teorizando aquilo que eu vivenciei. Então eu espero, o que eu almejo é isso, né? E obviamente poder palestrar sobre isso, poder fazer essa troca, né, de saberes, né? E para contribuir mais com a música. Maravilha. Que conselho você daria para quem quer trabalhar, né, com o que você faz, né, com revista, com jornalismo hoje? Olha, eu não tenho assim muito o que aconselhar hoje para o jornalismo, porque eu pratico o jornalismo do passado, né? Hoje, realmente, a pessoa que quer entrar no jornalismo hoje, ele vai enfrentar muitas barreiras. Primeiro, uma disputa desumana. Eu mesmo não teria esse tesão, vamos dizer assim, porque ele vai disputar com influência, com YouTube, ele vai disputar com N's. E ele vai ter essa área, que ele não vai ter empresa jornalística para trabalhar. Né? Então ele vai ter que criar o seu meio de comunicação. E eu não vejo a geração nova, com 20 anos, tendo essa mesma disponibilidade que eu, aos 53, tive quando eu tinha 28 anos, de fazer um trabalho voluntarioso. Não vejo. Né? Então, ou as pessoas realmente vão se super qualificar, né, para 10 dias, ser especialista de muitas coisas para poder exercer o jornalismo. Né? Jornalismo, vejo, jornalismo custa mesmo que sendo da grande mídia, que o pessoal demoniza, mas é um jornalismo de estrutura, que eu gostaria de ter para fazer o meu trabalho. Né? Aí você vai ter que tirar o quê? Aquilo, a criticidade daquilo que tem. Mas é um jornalismo. O jornalismo de tudo, ele nunca vai deixar de ser, porque ele é um trabalho de cidadania. Né? O jornalista que não entende que é cidadania, ele está na profissão errada. Ele é uma cidadania. Sempre que houver sociedade, vai ter jornalismo. Agora, claro, as formas que vão ter, toda essa mudança social já mostrou. Lá o jornalismo de 200 anos atrás e o jornalismo de hoje. Né? E aí, é claro, o pessoal fala fake news. Não pode ser fake news, porque se é news, não pode ser fake. E se é fake, não pode ser news. Essas duas palavras, elas não tem como. Ou ela é news, ou ela é fake. Né? Você não pode fazer uma notícia falsa, então ela não é notícia, entendeu? Então ela é notícia ou ela é falsa. Né? Então não dá para juntar. É complicado, né? Hoje a gente vê muito a linguiça correndo atrás do cachorro, né? E aquilo que eles têm como verdadeiro, né? O segmento que as pessoas acabam indo por influência de outras, né? A premissa só para pegar essa sua deixa, uma coisa que entristece muito é que a premissa do jornalismo, que é a checagem, a busca incessante de informação, pode não, você opina e é isso. E aí se você for trazer uma informação mais, fala, não, isso é só sua opinião. Aí a opinião dele não tem base de nada, ele quer deixar ela na mesma régua, entendeu? Aí não dá, né? São muitos gênios sem conhecimento, né? É muita gente que pensa, mas na realidade só tem uma testa oleosa, né?
Não tem jeito. A galera que Como diria quer. minha avó, É. todo penso é torto, né? É torto. A galera que gostaria de participar da Ritmo Melodia, participar de uma entrevista sua, que eu digo de passagem, que é maravilhosa, né? Como que faz para entrar em contato? A primeira coisa é ter vontade de escrever, né? Porque a entrevista continua escrita. Aí a pessoa vem e fala, mas todo mundo está gravando, por que você está fazendo isso? Então, primeiro tem que querer escrever. Esse é o primeiro ponto, que é uma revista escrita, não é um podcast, não é uma entrevista como a gente está fazendo, é escrita, só é isso. Se tivesse segredo, é entrar em contato comigo, seja pelo WhatsApp, que é o 11 99853 5545, ou mesmo no acesso à revista, que é www.ritmomelodia.br, tem os contatos de e-mail, ou mesmo mandando e-mail direto, que é o ritmomelodia@hotmail, ritmo da forma que é escrita, melodia da forma que é escrita, tudo junto, @hot, os canais de chegar e a entrevista vai rolar. E eu quero agradecer, né, por todas as oportunidades que você deixou para a gente, né, que todas as vezes que eu apresentei alguém para você, né, foi lá, fez a entrevista, gostaram de verdade, né, é um trabalho excelente mesmo, e agradecer, né, pela oportunidade de estar sempre ali recebendo a galera que eu vou indicando, né, sem palavras, você é maravilhoso naquilo que você faz, porque faz com excelência e com amor, e tá sempre ali, né, uma porta aberta pra galera, seja do rap, seja do reggae, eu acho que para todo segmento, né, e eu só tenho a agradecer. Eu costumo dizer que essa palavra, que mais uma palavra que está sendo desgastada, né? Mas juntos somos fortes. Eu acredito fiamente, não é só uma palavra de efeito, entendeu? Isso mesmo. E com relação ao seu trabalho com a Reg Beld, né? A galera querer ver os seus trabalhos, mais informações, onde que vai? Só acessar o site, reg da forma que é escrita, né? Reg da forma que é escrita, depois beld, BELDE.com.br. Vai estar no site, vai ter tudo lá. Se for no YouTube, só vai ter Reg Beld. Ainda bem, não tem ainda um homônimo. Então, Reg Beld Project vai estar lá. O Reg vai chegar, né? E também contato direto, que eu falei aí dos números, também comigo, né? Não tem Instagram, devo fazer um Instagram para a revista. Tô só aquele que usa a rede social só para sacanear. Vou fazer o Instagram só com as músicas lá. Para as pessoas, quebrando aquele mito. Se quiser escutar, não vai dizer que está difícil, vai estar em todo lugar, entendeu? Tá certo. Deixa eu ver quem aqui entrou aqui. O Marcelo Oliveira, né, tá dando um oi. A Jaqueline, né, também tá dando oi. Deixa eu ver quem mais. Rafael Leite entrou aqui com a gente. Eu entrevistei o Rafael. Ah, legal. Abraço, Rafael. Agora eu gostaria que você deixasse um recado, né, de resistência para a galera que está aqui nos ouvindo, e lembrando que a live vai ter cortes, depois ela vai estar no YouTube, né, à disposição. Então deixa uma mensagem para a galera. Eu vou deixar de forma geral, né? Principalmente começando pelo músico, né? Se você realmente quer entrar nessa carreira musical, né, é uma carreira maravilhosa, né? Agora entre pela carreira musical. O que vai acontecer com a sua carreira musical é consequência. Agora, se você quer uma carreira que te dê recursos financeiros, né, prestígio, você pode procurar outras coisas, porque tem até mais, né? Lícitas e ilícitas, tem bastante coisa, entendeu? Então, você também tem. Basicamente, a música é uma expressão artística. Se você acha que tem algo a se expressar, se isso é muito forte, mais forte do que você não se expressar, se expresse.
né? Esteja ali consciente que os aplausos, os que vêm, você agradece, né? Agora não fique só pelos aplausos, fique pelo aquilo que você está construindo. Boa. O Rafael ele deixou o seguinte recado: salve Antônio Carlos, estamos aqui prestigiando e agradecendo pelo seu trabalho. É o nosso trabalho, né? Porque o meu depende do dele, e quando a gente se soma, vira a ritmo melodia. É um trabalho, um daqueles que eu falo, né? Que é um trabalho maravilhoso, que as pessoas precisam aí, não é que precisam, mas se conhecer, vai constatar, né? Boa. E ele tá dando um abraço para nós, né, do Conexão Roots. Abraço recebido, irmão. Máximo respeito. E também deixa aqui uma porta aberta, né, um convite para você estar participando também, Rafael. Quando quiser, é só entrar em contato também. Né? E agora, bora para as considerações finais, né, JP? Então, bora. Então, eu quero que você faça as suas considerações, Antônio Carlos. Não, só agradecer a vocês, que vocês continuem empenhados aí em levar, né, a exposição da arte em todos os seus aspectos, né, trazer também o jornalismo aqui, quem faz o jornalismo, e a gente somar, só tenho a agradecer. Boa, JP? Agradecer o Antônio Carlos aí pela presença, obrigado. Agradecer o Antônio Carlos aí pela presença, muito obrigado mais uma vez. Sempre bom falar com você e vamos seguindo aí, sempre. Boa. E tua música tá tocando lá na rádio, tá? Obrigado. Maravilha. Eu quero agradecer, né, o JP que está aqui, né, sem nenhuma opressão, né? Nem um pouquinho de opressão, né, para ele estar aqui hoje iniciando, né, junto com a gente, né? Quero agradecer mesmo, valeu JP por estar aqui com a gente, né, hoje, voltando, né, no meu caso, voltando das férias, né, merecidas férias, graças a Deus. Hoje voltei para o meu trabalho na creche, voltei também para o Conexão e para os outros trabalhos pendentes também, que eu deixei tudo para trás para aproveitar as férias, né? Então, bora, vamos que vamos, porque agora definitivamente começou 2026, né? Então, agradecer a todos que participaram da live hoje, né? E deixar um abraço para todo mundo e te agradecer, né? Mais uma vez pela nossa conexão, que você está participando com a gente e de todas as vezes, né, que você abraçou, né, as pessoas que eu fazia a ponte até você. Então, você é necessário, o seu trabalho é necessário. Máximo respeito, eu te admiro demais. Tamo junto. Abraço, pessoal. Abraço. Agora é os Teletubbies, é hora de dar tchau. Ah.